processo redentor. Retirando-nos do hospital, a noite que precedeu a desencarnação de Cândida, o assistente observou: não temos tempo a perder. Efetivamente, o trabalho de socorro à pesada enferma absolvera-nos algumas horas. O nosso esforço, continuou o prestimoso amigo, tem por especial escopo impedir a consumação de processos tendentes à loucura. A rede de amparo espiritual, neste sentido, é quase infinita. A positiva declaração de desarmonia mental constitui sempre o término de longa luta. Claro está que não incluímos aqui os casos puramente fisiológicos, normalmente em se tratando da invasão da sífilis na matéria cerebral. Reportamo-nos aos dramas íntimos da personalidade prisioneira da introversão, do desequilíbrio, dos fenómenos de involução, das tragédias passionais, episódios estes que deflagram no mundo aos milhares por semana. Nas férias imediatas à luta do homem vulgar, onde nos achamos presentemente, são inúmeras as organizações socorristas dessa natureza. É imprescindível amparar a mente humana. Perdeu? Perdi. Espera lá. Fui eu. É imprescindível amparar a mente humana na crosta planetária em seus deslocamentos naturais. A vasta escola terrestre exige incessante e complexa colaboração espiritual. Indubitavelmente, a divina sabedoria não se descuidou da programação prévia de serviço, neste particular. Se encarregou a ciência de superintender o desdobramento harmonioso dos fenômenos pertinentes à zona física. Se incumbiu a filosofia de acompanhar essa mesma ciência, enriquecendo-lhe os valores intelectuais. Confiou à religião a tarefa de velar pelo desenvolvimento da alma, propiciando-lhe abençoadas luzes para a jornada de ascensão. A crença religiosa, todavia, mormente nos últimos anos, tem se revelado incapaz de tal cometimento. Falta-lhe pessoal adequado. Enquanto a edificação científica no mundo se apresenta qual árvore gigantesca, abrigando em seus ramos refertos de teorias e raciocínios, as inteligências encarnadas, a religião subdividida em numerosos setores, dá a ideia de erva raquítica a definhar no solo. O amor divino, porém, não ignora os obstáculos que assoberbam os círculos da fé. Se a investigação do conhecimento basta o valor intelectual, o problema religioso demanda altas possibilidades de sentimento. A primeira requer observação e persistência. O segundo, todavia, implica vocação para a renúncia. À vista disso, colaborando com os colaboradores decididos, inúmeras legiões de auxiliares invisíveis ao olhar humano se desdobram em toda parte, socorrendo os que sofrem, incentivando os que esperam firmemente no bem, melhorando sempre. Nosso esforço, portanto, em torno da mente encarnada é extenso e múltiplo. Forçoso é convir, no entanto, que se o programa dá motivo a preocupações, é também fonte de prazer. Experimentamos o contentamento de irmãos mais velhos, capazes de prestar auxílio aos mais novos. Indiscutivelmente somos, em humanidade, uma só família. Ok, em querendo retomar, Orlando, estamos aqui no 12, que eu estou a sublinhar agora, está bem? Mas é interessante essa colocação, né? Sim, podemos falar um bocadinho, sim. Porque aqui fala justamente da ciência ser uma árvore gigantesca, enquanto que a religião parece uma planta raquítica, né? Sim. Ele fala justamente da questão da renúncia. De fato, a ciência ela pode estar agregada a um trabalho, a uma pesquisa, né? Onde as pessoas, não vou dizer facilmente, tudo requer esforço, mas
mais facilmente conseguem agregar esse processo evolutivo científico. No entanto, a religião já requer um trabalho mais árduo e a maioria das pessoas não está muito disposta a renunciar seu tempo ou seus prazeres, né, em Exato. função de uma Para dar de dedicação si. ligada Sim, à religião. é. É bem isso mesmo. E normalmente isso é considerado como algo à parte, né? Fora Sim, do nosso cotidiano, né? isso. O que não deveria ser, né? Pois claro. É. Verificamos pausa natural no esclarecimento de Calderaro, indaguei curioso. Como se opera, entretanto, a administração de tais auxílios? Indiscriminadamente? Não, explicou o interpelado. O senso de ordem preside-nos à atividade em todas as circunstâncias. Quase sempre é a força intercessória que determina os processos de ajuda. Que força é esta que ele está a falar? Força intercessora é a oração. É a oração, sim. É. E cá está à frente a dizer: a A prece. prece. É. Claro. Representada Pode pelo prosseguir, desejo, Orlando. a prece representada pelo desejo não manifestado, pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas, proveniente da zona superior ou surgida do fundo do vale, onde se agitam as paixões humanas, é, a rigor, o ascendente das nossas atividades. Então vejam bem, hein? As nossas preces são ouvidas por alguém que diligencia medidas no sentido de nos auxiliar. E é verdade, né, Luísa? É Isso assim. É sim. eu posso dizer para mim, até que aconteceu agora recentemente, eu estou tendo um probleminha na minha lombar, que está me dificultando às vezes levantar e começar a andar, né? E isso foi levando e cada vez mais inflamado. E eu fiz uma oração muito forte pedindo ajuda. E aí uma amiga falou, por que não vais a uma acupunturista? E não havia me ocorrido isso. E hoje eu fui e comecei o tratamento e já estou bem melhor. E Que bom. agradeci muito, porque veio o socorro. Pois, às vezes, Deus serve-se das criaturas para ajudar as criaturas. É É, sempre alguém que aparece no nosso caminho que nos diz isto ou aquilo. exatamente. Esse é o Muito bom. exemplo. Ainda bem, Sandra, fico feliz por si. É. Disponha-me a Podemos formular, prosseguir, Orlando. disponha-me a formular certa pergunta, oriunda de velhas concepções do separatismo religioso, quando Calderaro, percebendo-me a ponderação prestes a exprimir-se, acrescentou calmo. Não aludimos aqui a orações ou a aspirações de correntes idealísticas determinadas. O dístico não interessa. Celebramos com o Espírito Eterno na sua ascensão à zona divina, aduzindo novas forças ao bem, onde ele se encontre, independentemente de fórmulas dogmáticas ou não, com que ele se manifeste nos círculos humanos. O nosso problema não é de favoritismo, senão de espiritualidade superior, mercê da união dos valores substanciais em favor da vida melhor. Graças a Deus. Nesta altura das lições que eu recebia em forma de palestra ligeira, enquanto nos movimentávamos em serviço, atingimos residência de aspecto simples que se distinguia pelo jardim bem cuidado em toda a volta. Temos aqui, disse-me o instrutor indefesso companheiro de outras épocas,
reencarnado em dolorosas condições. De algumas semanas para cá, assisto-lhe a mãezinha através de passos reconfortantes. Em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, a ela encadeado há muitos séculos, a razão da pobrezinha está periclitando. Prendem-se mutuamente por grilhões de graves compromissos. Considerando-lhe o nobre costume de oração em horário pré-fixado, valemos-nos dessas ocasiões para vir-lhe em amparo. Admirando a ordem instituída para os quefazeres do nosso clano e que transparecia nas mínimas ações, silenciosamente acompanhei Calderaro ao interior doméstico. Em rápidos minutos, achávamos-nos em pequena câmara onde o magro doentinho repousava, choramingando. Cercavam-nos duas entidades tão infelizes quanto ele mesmo, pelo estranho aspecto que apresentava. O menino enfermo inspirava piedade. O paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz, e conta 8 anos de existência nova, informou Calderaro, indicando-o. Não fala, não anda, não chega a sentar, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana, psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível a cumprir severa pena, lavrada em verdade por ele próprio. Há quase 2 séculos, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Viveu nas regiões inferiores, apartado da carne, inomináveis suplícios. Inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes. Muitos, contudo, seguiram-no, obstinadas, anos afora. A malta, outrora densa, rareou pouco a pouco, até que se reduziu aos 2 últimos inimigos, hoje em processo final de transformação. Com as lutas acremente vividas, em sombrias e dantescas furnas de sofrimento, o desgraçado aprestou-se para esta fase conclusiva de resgate. Conseguiu assim a presente reencarnação com o propósito de completar a cura efetiva em cujo processo se encontra faz muitos anos. A paisagem era triste e enternecedora. Doente, de ossos enfesados e carnes quase transparentes, pela idade, deveria ser uma criança bela e feliz. Ali, entretanto, se achava imóvel a emitir gritos e sons guturais próprios da esfera subhumana. Com respeito devido à dor e com a observação imposta pela ciência, verifiquei que o pequeno paralítico mais se assemelhava a um descendente de símios aperfeiçoado. Sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma, explicou Calderaro. Todavia, as formas de manifestação podem sofrer de degenerescência de modo a facilitar os processos regenerativos. De tal modo, e todo o bem praticados na vida impõem modificações em nosso quadro representativo. O nosso desventurado amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual. Cercado de inimigos e desafetos, fruto da atividade criminosa que se consagrou voluntariamente, permanece quase embutado pelas sombras resultantes dos seus tremendos erros. No campo consciencial, chora e debate-se sob o aguilhão de reminiscências torturantes que lhe parecem interménias. Interminas. Mas os sentidos, mesmo os de natureza física, mantêm-se obnubilados, à maneira de potências desequilibradas sem rumo. Os pensamentos de revolta e de vingança, emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu, vergastaram-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade. E, infeliz, distante do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores,
Em vão se debateu no campo do esforço presente, isto é, à altura da região em que localizamos energias motoras. É que os adversários implacáveis, apegando-se a ele, através da influência direta, compeliram-lhe a mente a fixar-lhe nos impulsos automáticos no império dos instintos. Pois é. Permitiu a lei que assim acontecesse, naturalmente, porque a conduta do nosso infortunado irmão for igual à do jaguar que se aproveita da força para dominar e ferir. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. Isto é muito grave, não é? Esta situação eu não tinha conhecimento, estou a ter agora. Nem me lembro, eu já li este livro várias vezes, nem me lembro de ter passado por isto. Então quer dizer, é um bocadinho como batei e abri-se-vos-á. Ele portou-se de tal forma animalizada que a própria vida mental circunscreveu-se àquele cérebro primitivo que nós falamos, não é? E que é também Reptiliano, né? animalizado, sim. Não o deixando, então, realizar-se noutros tipos de cérebro, não é? Então ele tinha gemidos guturais, não andava, não se sentava, não nada, não é? Dá-se uma regressão do espírito? Não. Há aqui, o espírito não retrograda, mas há aqui um condicionalismo de modo a ajudá-lo a sair desta fase em que ele próprio se situou, não é? É o que aqui diz: os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. Pois claro. Quem é que determina qual é a quantidade e a qualidade do que deve sofrer alguém que pratica um mal? É o próprio. É o próprio e Deus permite ou não permite, mas é o próprio. É. Nós é que nos condenamos a esta existência assim, não é? Ora, Estamos aqui, o estimado assistente. o estimado assistente fitou-me com os seus olhos muito lúcidos e perguntou: compreendeste? Como desejasse ver-me suficientemente esclarecido, acrescentou: espiritualmente, este pobre doente não regrediu. Mas o processo de evolução que constitui o serviço do Espírito Divino, através dos milénios, efetuado por glorioso destino, foi por ele mesmo, o enfermo, espezinhado, escarnecido e retardado. Semeou mal e colhe-o agora. Traçou audacioso plano de extermínio, valendo-se da autoridade que o pai lhe conferira, concretizou o deplorável projeto e sofre-lhe as consequências naturais de modo a corrigir-se. Já passou a pior fase. Presentemente, já se afastou do maior número de inimigos, aproximando-se do amoroso coração materno, que o auxilia a refazer-se ao término de longo curso de regeneração. Reparando a estranha atitude dos infelizes desencarnados que o seguiam, pretendia indagar algo relativamente a eles, quando Calderaro veio ao encontro dos meus desejos, continuando: também os míseros perseguidores são doentes do ódio e da vingança, como o nosso enfermo é um remanescente do crime. São náufragos da derradeira fase de salvação, após enorme hecatombe no mar da vida, onde se perderam por muitos anos, por incapazes de usar a bússola do perdão e do bem. Aproximam-se, porém, do porto socorrista. Voltarão ao sol da existência terrestre, por intermédio de um coração de mulher que compreendeu com Jesus o valor do sacrifício. Em breve, André, consoante o programa redentor já delineado, ingressarão neste mesmo lar na qualidade de irmãos do antigo adversário. E quando entrelaçarem as mãos sobre ele,
consumindo energias por ajudá-lo, assistidos pela ternura da abnegada mãe, amorosa e justa, beijarão o velho inimigo com imenso afeto. Transmudar-se-ão as negras algemas do ódio em alvinitentes liames de luz, nos quais refulgirá o amor eterno. Chegado esse tempo, a força do perdão restituirá nosso doente à liberdade, largará ele, qual pássaro feliz, Desculpe. este mirrado, Está certo. Este mirrado corpo físico. sufocante cárcere do crime e as suas consequências, onde se debateu por quase 2 séculos. Até lá, importa zelar com empenho pela valorosa mulher que é essa, vestalina senhora deste lar, em quem as forças divinas respeitam a vocação para o martírio, por iluminar a vida e enriquecer a obra de Deus. Mal terminava a calderar Pois as é. elucidações, Mal terminava a calderar as elucidações, quando um dos verdugos desencarnados se moveu e tocou com a destra o cérebro do doentinho, recomendando-me o assistente examinasse os efeitos desse contacto. Extrema palidez e enorme angústia transpareceram no semblante do paralítico. Notei que a infeliz entidade emitia, através das mãos, estrias negras de substância semelhante ao piche, as quais atingiam o encéfalo do pequenino, acentuando-lhes impressões de pavor. Horrível, não é? Dirigia ao assistente um olhar interrogativo e Calderar informou: se o amor emite raios de luz, o ódio arremessa esqueletos de treva. Nos lobos frontais recebemos os estímulos do futuro. No córtex abrigamos as sugestões do presente. E do sistema nervoso, propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. O nosso pobre amigo está sendo bombardeado por energias destrutivas do ódio na região dos serviços do presente, isto é, nas suas capacidades de crescimento, de realização e de trabalho nos dias que correm. Tal situação, derivante da culpa, compele-o a descer mentalmente para a zona de reminiscências do passado, onde o seu comportamento é inferior, raiando pela semi-inconsciência dos estados evolucionários e primitivos. Agora a maioria dos fenómenos de alienação psíquica procedem da mente desequilibrada. Repara o cosmo orgânico. O doentinho, da aflição em que mergulhara, passou às contorções, evidenciando todos os característicos da idiotia clássica. Os órgãos revelam agora estranhos deslocamentos. O sistema endócrino patenteava indefiníveis perturbações. Compadecido, inclinou-se o instrutor sobre o doente e esclareceu: os raios destrutivos alcançam-lhe a zona motora, provocando a paralisação dos centros da fala, dos movimentos, da audição, da visão e do governo de todos os departamentos glandulares. Na verdade, essa dolorosa situação cronificou-se pela repetição dessa ocorrência milhares de vezes, mais de 2 centenas de anos. Então vejam, tudo isto deriva da culpa. A culpa que ele sente pelo passado criminoso, não é? Ele estava a visualizar aquilo que fez, portanto? Ele, sim, provavelmente estava situado naqueles momentos de horror, sim. Mas não há outro caminho, não é? E quando ele começa a ter consciência do mal que fez, ou podemos alguma vez não sentir culpa pelo erro? É assim, a culpa por si só não é muito produtiva. Não é? O arrependimento já traz algum arrependimento, produto. pois. Agora, a culpa por si só é só, como é que eu vou dizer? Só nos castiga, não traz grande progresso. Mas só quando sentimos culpa é que talvez tenhamos consciência que fizemos errado, ou não?
Não necessariamente com culpa, Elizabeth. Pode haver a tal questão do arrependimento. Eu sei o que fiz e não concordo com o que fiz e estou arrependida do que fiz. Do que fiz. Ok. É isso. Agora, a culpa por si só não traz grande progresso ao ser. Então é um automatismo. Não é é um hábito, sim, que o automatismo pode vir de um hábito, sim. Sim, sim. Ok. Luísa, e quando as pessoas se suicidam, vão para o Vale dos Suicidas, ah, as, os espíritos que estão a ajudar da equipe, por exemplo, de Maria da Nazaré, estão a ajudá-los a esclarecer o que fizeram para que eles possam vir a sentir arrependimento. Será assim? Cada caso é um caso. A ajuda que um suicida necessita não há de ser a mesma ajuda que outro suicida necessita. Cada caso é um caso. E tu vês no livro da Ivone Amaral Pereira, não é? Que os amigos que se suicidaram do Camilo Botelho não tiveram o mesmo fim do Camilo Botelho. Eles foram socorridos os três, mas cada um com a sua necessidade específica. O Camilo Botelho foi aquele, ou o nosso Camilo Castelo Branco, foi aquele que se dedicou ao estudo, né? Arrependeu-se, mas quis fazer alguma coisa de útil por si próprio. Dedicou-se ao estudo, à compreensão das coisas, percebeu logo que tinha que reencarnar cego, porque o suicídio dele adveio da não aceitação da cegueira. Portanto, ele ficou cego devido à sífilis. Não sei se lembram. Ele ficou cego devido à sífilis e, não aceitando a sua condição de cegueira, matou-se. Portanto, foi a sua condição de cegueira que fez, a não aceitação da sua condição de cegueira, que fez com que ele se suicidasse. Os outros foram outras situações também, igualmente graves, e pronto, eles lá se reencontraram, mas depois a atitude de um não foi igual à atitude dos outros e cada um foi socorrido consoante as suas necessidades. Eu não consegui ler esse livro. Não conseguiste, não é? É muito duro no início, Não consegui mas ler depois As é Memórias- tão lindo, As Lucinda. Memórias de um É tão Suicídio. lindo, Eu sei. é lindíssimo. Quando eles adentram o hospital de Mãe Maria Nazaré, é uma coisa maravilhosa. Este é o Memórias de um Suicida? As Sim, Memórias de um Suicida, sim. Tenho, sim. tenho. Insiste, Lucinda, porque vais ver que é muito gratificante. Vou tentar lê-lo destas férias. Sim. Podemos prosseguir? Sim. Vamos embora. Fez intervalo significativo e tornou. Examina a conduta do enfermo. Fixando a mente na extrema região dos impulsos automáticos, seu padrão de comportamento é efetivamente subhumano. Volta a viver estados primários, dos quais a individualidade já emergiu há muitos séculos. Noutros casos menos graves, a medicina atual vem utilizando a terapêutica do choque à maneira do experimentador que investiga nas sombras, examinando o efeito e ignorando as causas. Cumpre-nos, no entanto, reconhecer que o belo esforço da psiquiatria moderna merece o maior carinho das nossas autoridades espirituais, que patrocinam os médicos diligentes e devotados, orientando-os para o bem comum, simultaneamente em diversos centros culturais. Por enquanto, não podem aceitar a verdade como seria de desejar, em virtude da necessidade de guardar-se a medicina terrena em campo conservador, menos aberto aos aventureiros. Todavia, mais tarde, os sacerdotes da
da saúde humana compreenderão que o choque elétrico ou a hipoglicemia provocada por invasão da insulina constituem apelos vivos aos centros do organismo perispirítico, convocando-os ao reajustamento e compelindo os neurónios a se readaptarem para o serviço da mente em processo regenerador. E é muito interessante que está a acontecer exatamente isto. Os choques elétricos que tinham sido abandonados agora estão novamente aí na pauta dos tratamentos mais modernos. Mas esses tratamentos que eram um horror, Luísa. Eram, mas já não são, porque o doente é anestesiado e, portanto, não sofre, digamos, mas provoca o reajuste do funcionamento cerebral. E eles aqui estão-nos a dizer que também perispirítico, não é? Eu ouvi até que no tratamento da esclerose lateral amiotrófica, os Já está a maiores resultar. avanços estão através dos choques elétricos. É mesmo. E depois o mais interessante é que a farmacologia deixa dependência e causa transtornos. E o choque elétrico é inóculo, não provoca problemas nenhuns a nível cerebral, Que bom. só Mas falavam, benefícios. mas falavam tão mal disso, Luísa. Oh filha, então tinha que se pôr como é que se Tinha que ser chamava? anestesiado, uma mordaça. Antigamente era uma mordaça, ou de borracha, ou de pano, ou do que era, para as pessoas não se. Era horrível, o sofrimento era horrível. Mas agora é todo feito com anestesia. Pois, Tudo, daquele tudo. tempo, ouvi falar disso. Graças a Deus nunca tive ninguém na minha família que precisasse disso. Mas Olha, ouvia. Cinda, mas sabes qual é o hospital que está com esse tratamento? É precisamente onde foste operada. O Champalimaud. Champalimau. Que eles estão sempre na crista da onda, eles estão sempre a fazer as coisas Na Modernos. vanguarda, né? mais modernas, renovadoras, e os choques elétricos estão de volta aí com grande sucesso. Ainda bem, Deus os E é ajude. interessante como é que aqui este livro, que é de 1948 ou o quê, nos vem com esta informação, não é? Verdade. Dizer é de notar que esse recurso às reservas profundas do cosmos não é novo. Outrora, as vítimas da loucura eram conduzidas a poços de víboras, a fim de que a horrível comoção operasse a transformação súbita da mente desequilibrada. É que desde remota antiguidade compreendeu o homem intuitivamente que a maioria dos casos de alienação mental decorrem da ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade. E em nosso campo de observação mais clara, podemos adir que todo desequilíbrio promana do afastamento da lei. Já viram que importante as afirmações que estão aqui a ser feitas? É verdade. Nossa, é realmente A maioria bem. dos casos de alienação mental decorrem da ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade. É como se Olha, nós é não verdade. quiséssemos viver aquilo que a vida nos propõe, não é? E olha que quando eu fiz aquele conto que eu fui intuída, né, a fazer, lá também se falou a mesma coisa sobre a loucura, Sim, sobre a desassociação da consciência com a realidade. Exatamente isso. sim. Mas é importante esta parte de outrora as vítimas da loucura eram conduzidas a poços de víboras. Interessante, porque aquele impacto era preciso um grande impacto, não é? Um Sim. choque sobre essas vítimas da loucura, como aqui diz, para que elas
acordassem, não é? Não, Não, não sei se não havia choques elétricos no começo, né, Filomena? Eu acredito que depois. colocar uma pessoa num posto de vibras É é como se tão fosse um choque, sim. produz um choque imenso numa pessoa. Nossa Senhora. Interessante esta parte, não? Nem sabia. Nem eu. Também não é preciso sabermos coisas tão. Silenciou o caldeirado por alguns instantes e em seguida indicou. Não é? Posso ler ou não? Eu não sei se estão todos, se têm presente em que cena é que nós estamos, não é? Portanto, o Calderaro e o André Luiz tiveram a assistir àquele caso da mãe que faleceu no sanatório e da sua filha, que eles conseguiram que ela casasse e que, portanto, fosse conduzida pelo bem. E depois foram aqui atender a uma amiga de Luciana, não é? Que tinham um filhinho. E eles, quando entraram, viram um menino que era uma criança que trazia grandes problemas. Não se sentava, não falava, mal escutava, etc, etc. E tinha sido um espírito que tinha morto muita gente. Recordam-se disso? Sim, Sim. eu tive que ler atrás, Pois. senão não me lembrava, não. Pois, eu também não, também estive a ler. Pronto, então vamos prosseguir, uma vez que já contextualizamos onde nos encontramos. Silenciou o caldeirado por alguns instantes e em seguida indicou interromper a sua. Neste caso, porém, o choque aplicado pela ciência não surtiria vantagem alguma. Estamos perante o eclipse total da mente, pela total ausência da lei com que se conduziu o interessado no socorro. A retificação aqui reclama tempo. As águas pantanosas do mal, longamente estadas no coração, não se escoam facilmente. O plano mental de cada um de nós não é vaso de conteúdo imaginário, é repositório de forças vivas, qual o veículo físico de manifestação que nos é próprio, enquanto peregrinamos na crosta planetária. Pois claro. Não estamos, porém, cientificamente falando, indaguei, diante de um caso típico de mongolismo. Mongolismo. O assistente respondeu sem se embaraçar. Acompanhamos um fenómeno de desequilíbrio espiritual absoluto. Em situações raríssimas, teremos perturbações dessa natureza com causas substancialmente fisiológicas. Impossível é desconhecer, na esfera carnal, o paralelismo psicofísico. Quem vive na crosta terrestre terá sempre a defrontar uma forma perecível em primeiro lugar. Daí não podemos excluir da patologia da alma o envoltório denso, nem menosprezar a colaboração dos biologistas abnegados que atentos se dedicam às investigações da fauna microscópica, do reajustamento das formas, do quadro dos efeitos. Não nos esqueça, contudo, que analisamos agora o domínio das causas. Pois claro. Porque não nos esqueçamos que a hereditariedade também está ao serviço do espírito. E, portanto, se um espírito necessita de vir com determinadas limitações, ele vai buscar a hereditariedade necessária para que essas limitações estejam presentes, não é? Na época que foi, acho que, escrito o livro, também o mongolismo ainda era uma doença bastante incapacitante, Eu né? lembro-me, já não me lembrava deste nome, Sandra, mas agora lembrei-me porque realmente eu nunca tinha ouvido falar de trissomia 21, agora é que é trissomia 21, não é? Sim, mas esse é o nome certo, é trissomia 21, porque Antigamente era é a mongol. trissomia do cromossoma 21. Há ali um problema hereditário com o cromossoma 21, precisamente, e que provoca o mongolismo.
No meu tempo, eu lembro de ver que Mas, as nossas amigas tiveram Ana, um mongoloide, chamavam-lhe mongoloide. Era o mongolismo, sim. Está bem, mas é uma questão hereditária, mas é só desse ser, não da família. Sim, em princípio não costuma haver mais que um mongoloide na família, mas eles fazem estudos genéticos para que não aconteça. Sim. Se bem que hoje em dia muitos das pessoas que sofrem de mongolismo têm já hoje uma vida social muito mais Sim, algumas participativa até do que capazes algumas de trabalho. décadas atrás, Sim, né? sim. Até capazes de trabalhar e tal. Sim. É, Mas este é um caso extremo, acho eu. É um caso extremo. E é no, vamos ca- saber as causas, que é o que diz aqui o nosso é, benfeitor, não é? exatamente. Calderaro previne André Luís que estamos no domínio das causas. E agora vamos ver o que é que de facto este ser fez para que estivesse a passar por uma provação tão difícil, não é? É. Posso continuar? Podes continuar. O desolado amigo parecia disposto a prosseguir, dilatando os conhecimentos a respeito do assunto, quando ouvimos passos de alguém que se aproximava. Certo, a dona da casa vinha ao aposento da criança, à procura do socorro da oração. Concluiu Calderado apressadamente. Nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como da praxe, detendo-se nas questões da periferia por distraídos dos problemas fundamentais do espírito. Relativamente aos científicos, conversaremos amanhã, quando prestaremos assistência a jovem amigo. Nesse momento, a mãezinha, que ainda não contava 30 anos, acercou-se do efeito sem se dar conta de nossa presença espiritual. Sacou a tristona de pé junto ao berço, afagando-lhe a fronte aljofrada de suor, ao termo das contrações finais. Contorções finais. Afastou a colcha apertada, levantou-o cuidadosa e abraçou, ungindo com o mais terno dos carinhos. O menino aquietou-se. Quem é que não gosta de carinho, né? Exato. Logo após, a genitora entrou a orar, banhada em lágrimas, afigurando-se um cisne da região espiritual a desferir maravilhoso canto. Olha que lindo. Enquanto Calderado operava, reparando-lhe as forças nervosas em verdadeira transfusão de fluidos sadios que o dedicado colaborador transferiria de si próprio, eu, da minha parte, acompanhava com vivo interesse a prece maternal. A jovem senhora intermeava de ponderações humanas a cordial rogativa. Porque não a ouvia o Senhor nos altos céus, permitindo o milagre que restituísse o filhinho ao equilíbrio tão necessário. Casara-se há 9 anos, sonhando um jardim doméstico repleto de rebentos felizes. Entretanto, a primeira flor de suas aspirações femininas ali se encontrava, ironicamente aberta, numa Face. Sim, faces horrível. horrível de monstruosidade e de sofrimento. Porque, interrogava Súplice, nasciam crianças na terra com a destinação de tamanha angústia? Porque o martirológio dos seus pequeninos, em vão percorrera gabinetes médicos e ouvir especialistas, sempre as mesmas decepções, os mesmos desenganos. O filhinho parecia inacessível a qualquer tratamento, sentia-se frágil e extenuada e chorava, implorando a bênção divina para que as energias não faltassem na luta. Vejam bem este coração de mãe. E é muito interessante o nosso esclarecimento como espíritas, não é? Sim, é. Porque Não quer nós dizer não que- vemos esta inocência toda nas crianças. Nós sabemos que as crianças, apesar de nos custar muito, são espíritos antigos, não é?
e que, portanto, cometeram erros tal como nós cometemos e cometemos ainda, não é? Não Então, quer, não quer a dizer que cada se um fosse, segundo as suas obras, não é? mas, ó, E, Luísa, não quer dizer que se fossem nossos filhos não tivéssemos no sofrimento que ela também ai, estava. pelo amor de Deus, eu acho que sim, com certeza. E É isso que nos questionaríamos porque a mim, não é? para mim, claro. Calderar, Mas ela ainda assim era suficientemente educada porque dizia para que as energias não lhe faltassem na luta. Portanto, Claro. ela não está a fugir à luta nem ao enfrentamento da situação. Ela só pede a Deus que não lhe faltassem forças, não é? calderar, ainda a tarefa que lhe competia, acercou-se de mim perguntando: desejas responder à rogativa em nome da inspiração superior? Oh, não, declinei de tal convite, alegando que isso me era de todo impraticável, depois de haver ouvido irmã Cipriana renovando corações com o verbo inflamado de amor. Objetou o orientador num gesto bondoso. Aqui, porém, não falaremos a corações que odeiam, e sim ao espírito materno que reclama estímulo fraternal. O conhecimento e a boa vontade podem fazer muito. Pois claro. Sorriu benevolente e acrescentou, aos demais é necessário diplomar-nos também na ciência do amor. Para isso comecemos a ser irmãos uns dos outros, com sinceridade e fiel disposição de serviço. Olha, Agradeci-me vir a diferença, mas esquivei-me. Falaria ele mesmo calderar. Minha condição era a do aprendiz. Ali me encontrava por ouvir-lhe as sublimes lições. O abnegado, não subas muito, tá bom, tá bom. O abnegado amigo colocou as mãos sobre os lobos de dela, como atraindo a mente materna para a região mais elevada do ser, e passou a irradiar-lhe tocantes apelos, como se lhes fora develado, vai falando ao coração. Profundamente sensibilizado, assinalava-lhe as palavras de ânimo e de consolação, que a afetuosa vizinha recebia em forma de ideias e sugestões superiores. Notei que a disposição íntima da jovem senhora tomava pouco a pouco um renovado alento. Observei que na epífise lhe surgira suave foco de claridade irradiante e que de seus olhos começaram a brotar lágrimas diferentes. A claridade branda, fluindo do cérebro, desceu para o tórax, de onde então se ivolaram tenues fios de luz que a ligaram ao filhinho infeliz. Contemplou o pequeno orbe através do espesso véu de pranto e ouvindo-lhe os pensamentos sublimes. Ou seja, a criança também ficava mais acelerada porque ela também transmitia isso ao filho, não? não, ela transmitia calma, tanto quando ela se aproximou dele e o abraçou, o menino acalmou. E não diz. Sim, Deus não a abandonaria, meditava. Dar-lhe-eis forças para cumprir até ao fim o cometimento que tomara a ombros, com a beleza do primeiro sonho e com a aventura da primeira hora. Sustentaria o desenterrado dentro de sua carne como se for um tesouro fresco. Seu amor avultaria com os padecimentos do filho muito amado. Seus sacrifícios de mãe seriam mais doces, toda a vez que a dor o visitasse com maior intensidade. Não era ele mais do seu devotamento e renúncia pela afetiva condição em que nascera? Os filhos de antigas companheiras eram, eram formosos e inteligentes, como botões perfumados da vida, prometendo infinitas alegrias no jardim do futuro. Também seu pequenino paralítico era belo, necessitando, porém, de mais
blandícia e arrima. Saberia Deus porque viera ele ao mundo, sem a faculdade da palavra e sem manifestações de inteligência. Não lhe bastaria confiar no Supremo Pai, serviria ao Senhor sem indagar, amaria seu filho pela eternidade, morreria se fora para que ele vivesse. Que maravilha, não é? Grande A mãe. entrega total desta mãe, um amor incondicional, não é? Aceitou plenamente, num transporte indefinível carinho, a jovem mãe inclinou-se e beijou o doentinho nos lábios, com o júbilo de quem osculasse um anjo celestial. Vi surpreendido que numerosas cintilas de luz se despreendiam do contacto afetivo entre ambos e se derramavam sobre as duas entidades inferiores. Estas, de sua parte, se inclinaram também, como que menos infelizes, perante aquela nobre mulher que mais tarde lhe serviria de mãe. Pois ela iria receber aqueles também, não é? Mais dois. Diz-me? Mais dois. Sim, aqueles dois, mas não sei com que maleitas é que eles vêm, isso não sei. Ainda lá não chegamos. Alderado tocou-me de leve o ombro e informou: nosso trabalho de assistência está findo, vamos. E indicando mãe e filho juntos concluiu: examinando essa sofredora como enigma sem solução, alguns médicos insensatos da terra se lembrarão talvez da morte suave. Ignoram que entre as paredes deste lar modesto, o médico divino, utilizando um corpo curável e o amor, até o sacrifício de um coração materno, restituiu o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que sobre as ruínas do passado possam emanar-se para gloriosos. Este último parágrafo tem que nos dar que pensar, não é? Que é a questão da eutanásia, que se prende somente na observação direta dos efeitos e não das causas. Porque no que toca às causas, isso só Deus é que compreende e sabe, não é? E por Sim, mas vezes aí fazem-nos chegar a este conhecimento. Portanto, a eutanásia tem que ser uma coisa muito, 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 muito pensada por nós, sociedade, não é? Pois porque e também, desculpa. Eu ia dizer, diz até, do ponto de vista espiritual, que, eh, que são mães desta Pois, são as que mais sabem amar, sim. exatamente, e que recebem estas crianças assim deste grau de Especiais, sim. interessante também. Sim, eu já disse isso a uma ou duas companheiras que têm na família este desafio e realmente, Chico, há um livro que eu agora não sei precisar, mas na altura sabia que até lhes enviei. Diz precisamente que Deus serve-se dos corações que mais sabem amar para colherem no seu lar estes espíritos infelizes, não é? E E especiais. eu agora lembrei-me que o Paulo Frutuoso, que é Sim, da. sim, Paulo César Frutuoso, sim. Exatamente, tem uma neta Tem. está Com o nestas Zika. condições. Com o Exato, com Zika. Zika, exatamente. Então ele diz que a mãe, que é a Nora, Agora, tem um carinho tão especial pela criança, tamanho, um carinho tamanho por ela. sim. É, São corações muito especiais, tal como Cipriana, que foi designada para atender os sofredores, exatamente porque sabe amar incondicionalmente. E estas mães, para receberem em casa, então vejam o sofrimento desta jovem mãe, não é? exatamente. Casada há tão pouco tempo e o primeiro filhinho que tem é assim, não é? Não se senta, não ouve, não fala. Pronto, é muito, muito complicado. Que Deus as ampara todas, não é? E pronto, e é assim que Deus, na sua justiça e no seu amor, é muito interessante, porque em o livro dos Espíritos está lei de amor, de justiça e de caridade, não é? tem.
justiça, amor e caridade juntas. Só Deus mesmo, não é? É que consegue juntar à justiça, amor e caridade. E então é isto. É através do amor que se regenera todos os corações de irmãos que estão em dificuldades, não é? Com o seu passado. Eu acompanhei de perto o filho de um amigo que Sim. não era uma questão mental, mas no caso desse menino, ele teve atrofia muscular e, e Ah, tinha uma sim. previsão de vida no máximo de 20 anos, mas a abnegação dos pais e a coragem do menino ao enfrentar a doença o levaram até próximo dos 30 anos. Ele chegou até a escrever livros sobre o assunto e Ah, dar pois. palestras. Então, foi um exemplo de coragem, tanto do menino como dos pais que reformaram a casa, colocaram elevador, fizeram tudo o que era possível. O menino fez faculdade, teve uma vida dentro das limitações dele, o mais normal possível. Mas não é Sim. fácil, não é Eu nada sou Não é fácil. nada fácil, é muito difícil. E então vejam que tudo nos assalta, porque ela lembrava-se das antigas companheiras, provavelmente de escola ou pronto, de bairro, que tinham filhos lindos e ela tinha aquele filho assim, não é? Sim. E não Portanto, sabemos como é que esses filhos se iam transformar mais tarde, não é? pois, Também. Filomena, porque cá está, quando nós nos situamos só a observar os efeitos, nada sabemos sobre as causas e o que é que daí advém, não é? Exato. Quanto sofrimento, muitas vezes, Pois, que exatamente, que às os vezes. filhos lindos nos trazem, não é?